Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Rezando com a Palavra, nosso momento de reflexão com a Escritura Sagrada, com a Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar, nesse domingo, festa de Cristo Rei. Vamos meditar numa palavra que está em Isaías, no capítulo 38, entre os versículos 1 a 5. E diz assim: naquele tempo, Ezequias esteve doente, quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Eis o que disse o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não te restabelecerás. Então Ezequias voltou-se para a parede e se pôs a orar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade, de todo o coração, segundo a vossa vontade, e chorava abundantemente. Depois, a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nestes termos: vai dizer a Ezequias: eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, prolongarei tua vida por 15 anos. É importante a gente perceber o poder e a soberania de Deus. Deus, ele mantém em ordem todas as coisas e ele exige de nós também que a nossa vida esteja em ordem, principalmente para comparecer diante dele. A palavra nos diz que Ezequias estava doente e quase à morte, e por um ato de misericórdia, o Senhor envia aquele homem, um profeta, justamente porque era um homem justo. Deus envia o profeta a ele para dizer: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer e não te restabelecerás. Ali ele manda pôr em ordem a casa dele. A oração de Ezequias diz, quando ele põe-se a orar ao Senhor, ele diz: lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade, de todo o coração e segundo a vossa vontade. Então, aqui dá a entender que ele andava segundo a vontade de Deus, mas a casa dele precisava pôr ordem. E aí ele vai rezar. E como ele precisava de um prazo, ele rezando ao Deus Todo-Poderoso, soberano, que tem domínio de todas as coisas, e ele pode acrescentar dias ou retirar dias da nossa vida. Então ele vai e reza ao Senhor e pede a graça. Aqui nem fala que ele pede os anos de vida, não. Ele só apresenta ao Senhor aquilo que ele é. Eu ando em tua presença, eu faço a tua vontade. E aqui a grande intercessão parece que é as próprias lágrimas. Ele chorava. E é um mistério essas lágrimas de Ezequias aqui, porque a casa dele provavelmente não estava em ordem. Ele chorava abundantemente porque ele partiria e talvez as coisas não davam tempo para se organizar. Assim também pode ser a vida de cada um de nós. Põe em ordem a tua casa. Se o Senhor fala isso conosco, a gente também vai ficar numa situação bem constrangedora, triste. Aqui fala que ele volta para a parede e chora. Ele volta para a parede, talvez deitado. A gente imagina deitado com uma cama próxima à parede, né? Porque ele estava numa doente, quase à morte. E aí ele reza olhando para a parede, derramando lágrimas. A parede parece sinalizar: não tem saída, acabou. Está tudo determinado. O Senhor já determinou a minha morte, mas ele reza e ele vai rezar e dizer: Senhor, lembra que eu tenho andado na sua presença. Lembra que eu ando de todo o coração. E as lágrimas passam a ser intercessão. E esse foi o toque no coração de Deus. Ele andava na presença do Senhor. E o Senhor amplia ali mais 15 anos para ele. Provavelmente ele consegue pôr em ordem a casa dele. Assim também somos nós. A palavra de Deus nos diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Acreditando você, a sua transformação, a sua mudança deve ser genuína e constante, para que eles, vendo os seus parentes,
os seus amigos, os seus colegas, notando a mudança, reparem a sua transformação, que não é uma transformação momentânea, mas que é uma transformação genuína. E a partir daí, eles também se transformem pela graça de Deus. E é isso que a palavra quer nos mostrar. Nós precisamos perseverar na oração e mesmo quando tudo parecer que não tem saída, o Senhor, vendo as nossas lágrimas, vendo a nossa oração sincera, Ele pode mudar tudo, porque Ele é soberano e Senhor. Ele está acima de todas as coisas. Ele que criou o céu, a terra, todo o orbe, o universo inteiro. Ele tem poder de transformar e fazer novas todas as coisas. Por isso nós podemos confiar. E ao mesmo tempo, essa palavra nos mostra que nós não podemos ficar adiando a nossa conversão. Por outro lado, tem esse ponto também aqui. Aquelas tomadas de decisões, aquelas coisas que a gente precisa fazer, né? Eu conheço um ditado que diz: o que tem que fazer não está para ser feito, tem que fazer. O que tem que fazer não dá para ficar procrastinando, jogando para amanhã. Se você precisa se converter, se você precisa tomar uma decisão por Deus, que seja hoje, que seja agora, que seja nesse momento, entregando a sua vida realmente ao Senhor. Não fica mais jogando isso para frente. Quantas pessoas a gente convida para ir à missa e diz assim: amanhã eu vou, outra hora eu vou. Será que vai dar tempo? Vamos ao grupo de oração, uma hora eu vou, outra hora eu vou. A gente não sabe. Santo Expedito, um santo da nossa igreja, ele vivia também pensativo, querendo se converter. Já tinha ouvido a palavra, já estava meditando e ele tomou a decisão de se converter. Mas aí a história conta que apareceu um corvo que estava sendo inspirado por um espírito mau e que ficava gritando perto dele: Crais, crais, crais. Crais em latim dizia amanhã, amanhã, depois, amanhã. E aí Santo Expedito esmaga o corvo, pisa nele e declara: odie, odie, hoje, em latim, hoje. Que a nossa vida seja assim também, declarando a preferência por Deus hoje, não amanhã, agora, nesse momento. Que o seu coração seja transbordante da graça de Deus, a ponto de você fazer opção pelo caminho daquele que te ama, porque o Senhor te ama. O Senhor deseja a sua salvação. O Senhor está mais perto de você do que você imagina. O Senhor ouve a tua oração e ouve também as suas lágrimas. Ele vê, melhor dizendo, as suas lágrimas. Então o Senhor quer resgatar a tua vida hoje, agora. Volte os olhos para o Senhor e abrace o Senhor de coração. No poder do Espírito, aceite a salvação que o Senhor quer te oferecer hoje, agora. Quanto tempo o Senhor tem esperado você, tem ouvido as suas desculpas? Amanhã eu faço, outro dia eu vou. É hoje, é agora. Aquele pecado que você precisa romper, é hoje, é agora. Aquele sacerdote que você precisa procurar para uma santa confissão, é hoje, é agora. Vai atrás. A comunhão que você deixou de receber e está adiando estabelecer ordem na sua vida, não adie mais. Vai até o Senhor, porque o Senhor é alimento e a nossa alma precisa desse alimento. Não deixe de comungar. Se você precisa confessar, confesse, mas faça hoje. No hoje. Não adie para amanhã. Põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa, porque nós não sabemos o dia ou a hora que seremos chamados pelo Senhor. Assim nós rezamos e pedindo essa graça ao Espírito Santo, que o Espírito Santo venha nos fortalecer e, sobretudo, nos dê essa graça, Senhor, de tomar a decisão correta, de fazer as coisas na nossa vida para a glória de Deus, de sermos, Senhor, expressão do Teu amor e da Tua bondade. Sobretudo, Senhor, derrama Teu Espírito Santo sobre nós. Batiza-nos, Senhor, no Teu Espírito Santo. Converte-nos, Senhor, para a honra, louvor e glória do Teu nome, que está acima de todo nome. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, e nos convence do pecado.
e muda completamente a nossa vida. Hoje, Senhor, agora, neste momento. Amém. E assim encerramos mais esse momento com a palavra, refletindo, porque a palavra de Deus cura, salva, liberta e nos direciona também a tomarmos decisões. Que Deus te abençoe e até o próximo momento, rezando com a palavra.